Tá começando mais uma live tour Me Guia pelo Mundo, onde eu convido os guias e parceiros para estar fazendo essa live juntamente comigo. E hoje a Fernanda é minha parceira e vamos estar contando um pouquinho sobre histórias e medos de aviação, né? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Roberta Castro, tenho mais de 15 anos na área do turismo e já fiz mais de 1000 roteiros de pacote de viagens para o mundo todo, no qual isso me trouxe uma bagagem bastante grande. Falar em bagagem, hoje promete esse voo, tá certo? Então eu conheço alguns países e nessa live nós vamos estar conversando com a Fernanda Lugatti, que é ex-aeromoça, mais de 10 anos de bagagem. Aliás, não, bagagem não. Mais de 10 anos fora de sua residência, morando em voos. E hoje ela vai contar um pouquinho pra gente das histórias, dos medos. Na verdade, medo, eu falei pra ela, ó, Fernanda, você que é minha convidada, mas eu morro de medo de voar, voo muito, né? Já fui para alguns países fora aí, na época que os voos demoravam mais ainda. E sempre tenho medo. Eu entro no avião e saio com a mão suando, não tem jeito, não tem jeito. Já passei por várias situações, eu vou contar também, já passei por arremetida, já passei por despressurização de 10 metros. Isso aí, eu não sei como é que eu não morri do coração ainda. Já aconteceram várias coisas comigo em diversos voos. Mas é isso, mesmo assim eu não deixo de viajar. E adoro ouvir as histórias que tem dos voos, sabe? Parece que me encoraja mais ainda. Então agora eu tenho o prazer de convidar a Fernanda, que a gente vai estar batendo um ótimo papo. E eu sugiro vocês ficarem até o final, porque tem a história, viu? 10 anos de aviação, tem muita história para contar. Olha isso aqui, gente. De não ter tanta opção, né? Olá! Olá, boa noite. Boa noite! Tudo bem? Por aqui tudo ótimo, tudo maravilhoso. Tá vendo que eu já fiz um medo aí, já botei um terrorzinho nas pessoas, tá vendo? Pois é, menina, vi que você já botou um medo no pessoal, né? Eu tô aqui exatamente para tirar esse medo, né? Porque as pessoas elas vão hoje em dia pro avião com tanto medo que isso acaba de certa forma prejudicando o voo dela, né? Verdade, Ela chega verdade. lá no aeroporto com tanto medo, com tanta coisa que ela não consegue relaxar no avião. Mas, desde já, em quase uma década voando, eu vou te dizer que o maior medo das pessoas não é a altitude quando elas voam. O maior medo das pessoas é estar num ambiente que ela não pode controlar. Ela não pode pedir para o motorista parar ali no acostamento quando ela quiser descer. Então, ela está sujeita às regras, a tudo, não só da companhia aérea, como regras da nossa Agência Nacional de Aviação Civil. Aham. Verdade, verdade. Eu mesmo, você sabe, né, que quando eu te convidei para estar fazendo essa live, a gente inicialmente fez assim, o que que a gente pode conversar, contar, porque 10 anos de aviação é muita história, né? E aí ele falou, você, o que é que você acha? Eu falei, aí ele não, você falou, o que é que você acha? Eu falei, eu morro de medo, eu vou, mas morro de medo. Eu entro na aeronave falando, meu Deus, como é que essas pessoas têm coragem de estar aqui o dia todo para voar, sabe? De dizer que depois de um tempo que a gente está lá trabalhando, a gente realmente esquece. Então, às vezes, você começa a trabalhar ali por volta de meio-dia e você vai parar de trabalhar 8 horas, 9 horas da noite. Muitas dessas vezes, né, passa ali a tarde toda, começa a escurecer e a gente não vê, a gente simplesmente não vê, né, que o tempo foi passando, que escureceu tudo e a gente olha para fora, já tá tudo preto, mulher, porque a gente se esquece realmente, né, a gente vê Aham. aquilo ali como a casa da gente, talvez, como você começa a enxergar como trabalho, né, Verdade, então, verdade. Acaba mesmo quando eu acostumando, né? viajava, mesmo quando eu viajo de passageira, curiosidade, eu não consigo dormir. Porque É. eu associei com o trabalho, tá? Isso Uhum, acontece uhum. bastante. Essa associação com o trabalho é uma coisa maravilhosa. Imagina, tu tá pegar a empresa que você trabalha e você vai chegar lá e vai dormir? Não faz sentido, né? É Não mesmo, é entra. mesmo. Principal medo da galera no voo, além de a falta de contato, né, de poder, de controle, né, quero parar isso aqui agora para o mundo que eu quero descer, é o medo de ir ao banheiro. Quem tem medo de ir ao banheiro? Dificuldade de usar o banheiro. A gente passa o voo inteiro abrindo porta de banheiro.
É um negócio fenomenal. Ah, porque A gente entra e não consegue sair? nem entra. Tem gente que tá lá Nem que entra. nem entra. Então, as pessoas... o banheiro tem 2 tipos de porta. Isso é bem interessante. E aí tem a porta que tá escrita empurre, mas em inglês tá escrito o quê? Push. Push. Pois é. E tem a porta maçaneta, normal, igual a da tua casa, que são os aviões um pouquinho mais antigos, que ela ocupa um pouquinho mais de espaço. A pessoa chega na porta com maçaneta e não consegue abrir. Porque o medo paralisa tanto as pessoas que parece que elas entram na portinha do aeroporto, aquele arzinho condicionado que desce assim, faz uma lobotomia. Ela esquece tudo, ela não sabe mais ler, né? Os passageiros não sabem mais ler, eles não conseguem ver uma placa ali escrita e na frente deles e conseguem, assim, de certa forma, interpretar, talvez. É muito medo, gente. Vai causando uma série de coisas. É mesmo. Uma série de coisas. É um ambiente novo, é um charuto pressurizado, que a pessoa não tem controle, então os nervos se afloram. Nós, como comissários, eu já quase apanhei em voos de 6 horas de atraso. Né? Então, vocês, enquanto passageiros que estão aqui assistindo, não façam isso. O comissário, ele não tem culpa. Pelo contrário, ele tá ali boladaço. Pra te ajudar. Não, que o voo tá atrasado. Não é bom pra tripulação. Então, assim, descontar na tripulação também não rola mesmo, tá? De forma alguma, em nenhum funcionário. Pelo contrário, os funcionários, eles ganham, os funcionários de terra, a equipe é premiada, não em dinheiro, mas em bônus, bonificação, em status e tal. De manter os voos no horário, tá? Então, assim, o pessoal de terra não quer atrasar seu voo, tá? E o pessoal a bordo, curiosidade, avião no chão não tá ganhando dinheiro. A gente só ganha quando o avião está voando, tá? Então, o voo atrasado 6 horas, o comissário acho que não vai estar muito feliz ali também não, tá? A gente ganha por hora voada ou por quilômetro voado. Por hora voada, quando o avião dá o pushback ali, a gente já começa a ganhar uma graninha. Mas se for quilômetro, como sempre foi na Latam, né, que eu voava, você só ganha quando o avião decola, quando ele corre na pista e decola. Ou seja, se demorar 10 horas no táxi, a gente passou ali 10 horas sem receber nada. Então, não adianta arrumar briga com a tripulação. Outra coisa... A gente marca bastante a cara do passageiro mal educado com a gente. Isso é um fato, tá? A gente marca bastante e a gente faz o pacote básico para ele, tá? O passageiro que não é educado comigo, eu não me sinto com vontade de ajudá-lo. Então, logo, ele vai ter o pacote básico mínimo de educação que a gente precisa. Já o passageiro que é educado, nossa, se eu pudesse, eu dava um avião para ele. Para ele sair voando naquele avião, se fosse meu, sabe? Então, tem essas coisinhas aí. Mas conta pra mim quais são os seus medos, que eu vou falar sobre cada um deles. O primeiro de todos que eu falei que eu ia fazer um estudo sobre isso e fiz é sobre turbulência. Eu não entendo por que tem turbulência. Pra mim, podia ser plano sempre, sabe, Fernanda? O último voo péssimo que eu peguei, né? Foram vários. Inclusive, eu falei que eu já tive em um voo da TAP indo pra Lisboa com 10 metros de queda livre, né? 10 metros de queda. 10 metros é bem pouco, eu acho que pouco. deve ter sido mais. Acho que deve ter sido mais. A gente cai em média 1.000 pés, 3.000 pés. É mais ou menos isso. Mas não chegou a cair máscara, não. Não, dependendo da altitude que você tá, vamos lá, despressurização. Não tem nada a ver com a turbulência. Vou falar primeiro dela e depois da turbulência. Pronto. Despressurização funciona da seguinte maneira, tá? Você consegue respirar com a cabine até 14.000 pés, tá? 14.000 pés, quando a cabine interna chegar nessa pressão, as máscaras caem sozinhas, não precisa de ajuda. Só que assim, vou ser sincera, chegando ali em 11.500 pés, 12.000 pés, você já tá como se você estivesse lá naquele monte mais alto do negócio. Você já tá... Quanto mais sedentário a gente mais o negócio bate primeiro. Entendi. Tá? Mais os sedentários sente, né? vão sofrer primeiro. Quem fuma vai sofrer primeiro, tá? E vai ser tudo potencializado. Beleza, joia. Feito isso, quando o comandante chega
suponhamos, a gente está voando lá a 30 mil pés. Tá? E aí ele sente que está despressurizando, ele recebe o avião, ele faz alguns avisos antes, que ele está despressurizando. Ele tem alguns avisos automáticos que podem falhar, mas em suma sempre funcionam. E aí quando ele percebe que o avião está despressurizando, o que ele faz? Ele descida de emergência, ele desce para uma altitude onde você possa respirar, para não cair máscara, para não fazer nada. Tá? E aí a gente acaba, né, entendendo que às vezes o avião ele teve talvez uma queda, mas não foi. Ele faz isso de propósito. Ele precisa descer com maior razão por minuto, ali que ele conseguir de pés, para que a gente já fique numa situação que a gente possa respirar. Porque vai que ele deixa chegar até o limite e depois dá ruim. Tá? Sim. Tanto que nos voos para Santiago, existe todo um procedimento diferente por causa das cordilheiras. Cordilheiras. Ele não pode fazer a descida de emergência lá, porque ele vai dar de cara com a cordilheira. Ele bate. Então, o avião, para fazer voo para Santiago, ele tem tempo de máscara diferenciado. Agora, todos estão chegando a 22 minutos o tempo da máscara. Sempre foi 15. Então, desde lá dos primórdios, os aviões, eles tinham já esse sistema de 22 minutos para fazer a cordilheira, porque ele não pode descer. E aí você vai ficar com a despressurização rolando ali, você com a máscara, até ele fazer a manobra que ele precisa, ir para um outro campo, sem aqueles montes mais altos, que a gente voa ali muito próximo do Aconcagua, dos outros montes, e conseguir descer. Você vai ter que usar a máscara, tá? Despressurização não derruba avião, tá? O que acontece? Se ela for uma despressurização muito rápida, não dá tempo de avisar. O avião não tem tempo de avisar aos passageiros, tá? E aí o que pode acontecer é basicamente isso. Se é aquela coisa rápida, explosiva, né? Não acontece muito também, tá? Eu, em todos esses anos, nunca tive... Nunca. E a maioria dos colegas também nunca teve, porque é muito incomum, é só assim. A entrada do ar, pra vocês terem uma ideia, no avião, tá? Ela é feita por uma válvula, tá? E aí essa válvula, de tempos em tempos, ela abre e fecha. Para que ela abre? Para poder jogar o ar que a gente respirou fora, e tem uma outra válvula que vai trazer ar novo para a cabine. Se essa válvula travar aberta, ela não conseguir fazer lá o fecha e abre dela, é o momento em que o avião equaliza a pressão interior, que é uma pressão falsa. A gente voa a 8 mil pés, mas quando lá fora a gente está a 30, é uma situação falsa criada. Essa válvula travou, aberta, vai unir a pressão de dentro com a pressão de fora e lascou-se, porque nós não estamos com aquela altitude toda para respirar, tá? Também não trava aberta, é muito raro, tá? Por quê? Tem a válvula e tem uma outra válvula que chama safety valve. Ela é um plano B daquela válvula. Então, se ela trava aberta, essa safety começa a trabalhar por ela. Entendi. Então normalmente, muito raro. Também não trava. Também não trava. Entendi. Turbulência. Turbulência não derruba avião, tá? Lá na cabine, eles têm um painel, tá? E esse painel de voo, ele tem é como se fosse um GPS gigante, só que com imagens. É um radar, só que assim, parece um GPS, com aqueles GPS por todo... que mostra aqueles montes e tal, via satélite, sabe? E aí ele mostra as nuvens. E ele é adequável em aquelas anteninhas do avião, servem para isso, tá? Para os nossos rádios, para radares e tal. E ela mostra, igual um farol de trânsito, as nuvens que a gente pode passar e as nuvens que a gente não pode passar, tá? Ah, que legal. E aí ele mostra verde, que é tipo, essa nuvem é chamada do tipo Cirrus ou Cirrus. Ela é toda espalhadinha, assim, ela é branquinha, mas é aquela bem pouquitinha, bem simplesinha, igual um véu mesmo, espalhado. Aí tem as do plano B, né, que são as amarelas ali. As amarelas,
Assim, se você cair lá dentro, tá tudo bem. Vai balançar um pocão, mas não tem nem Esse pocão raio. que já mete medo, né? Já vai balançar um pouquinho bem mais severo, Aham, tá? aham. Muitas vezes nem balança, mas assim, essas amarelas, elas vão ter vento. Bastante vento, porque elas são nuvens mais densas, tá? E aí, o que acontece? Guarda ventinho ali dentro. Só para vocês terem uma ideia. Tem também as nuvens que aparecem no radar como vermelhas, tá? O que tem dentro dessas nuvens? Tudo que vocês pensarem. Chuva, tempestade, granizo, Raio. vento forte, raio. Tudo que você pensar tem dentro dessas nuvens que são intituladas cúmulos, tá? Então, você tem a cumulonimbus, você tem a tower cumulus, que é uma que vai crescendo grandona para cima, assim, ela é toda vertical. A nimbus, a cumulonimbus, ela é maior. O que acontece? Os pilotos normalmente já veem isso muito antes, então eles fazem desvios, eles já começam a chamar o controle ali, que todo mundo entende por torre, mas não é o controle de voo, e a fazer os desvios necessários. Eu preciso sair dessa rota, eu posso ir para a rota tal? E aí eles vão planejando junto ali, porque eles vão vendo os outros aviões que já estão vetorizados, né, naquela rota. Só de passar perto dessas nuvens é o momento em que a gente balança um pouquitinho, tá? Então, às vezes, você deixou a nuvem vermelhona aqui e você passou aqui, mas ela tem muito vento. E aí, o que aconteceu? Só de você passar perto, você já está balançando. Outra classe de turbulência, a turbulência de céu claro. Não tem nada, na dica de nada, nuvem alguma, e o avião está balançando. É verdade. Por que isso acontece? Essa é a turbulência menos perigosa que a gente vai ter, tá? Imagina que você passa por diversas cidades, diversos estados. O que está acontecendo? Frente fria e frente quente. Elas estão se convergindo. O que acontece? Quando uma frente quer tomar a vez da outra, ela vem por cima e tira a outra. Ela não empurra a outra. Então, nessa convergência de frentes, quando elas batem, a gente tem um monte de turbulência de céu claro. Tipo, voando para Buenos Aires. Você sempre vai ter. Lá é mais frio, tá? Tem toda essa questão. Turbulência de céu claro, gente, fiquem tranquilos. Olhou pela janela, viu, não tem nada? Beleza. As demais turbulências que possam ter nuvens, eu também não me preocuparia, porque o piloto, a não ser que ele queira se matar, não vai se jogar lá na nuvem vermelha. Ninguém passa lá. É terra que ninguém pisa, tá? Então tem essas precauções. Então, turbulência, por favor, não levantem do assento de vocês, não precisa ter medo. Fica lá com o cintinho, porque às vezes o avião, o passageiro é muito teimoso. A gente pede para ele sentar, não é porque a gente quer que ele fique sentado ou coisa do tipo. Às vezes a gente está passando por um lugarzinho bem legal, bem estável. Só que daí a gente começa a contornar uma nuvem pesada do nada. E a gente, né, o comandante já ligou o aviso de atração, que é para não ter problema de ter alguém em pé e a gente ser pego de calça curta. Sim. Então, muitos passageiros são bem teimosos, bem resistentes. Às vezes, o avião ligou o aviso de atração, mas está retilíneo, não está acontecendo nada. A pessoa levanta para ir ao banheiro, tá? E aí, o que acontece? Nesse meio tempo que a pessoa levanta, adivinha? A gente começa a contornar uma bela de uma nuvem pesada, tá? E aí, essa nuvem pesada vai causar aquele balancinho que eu te falei. E é aí que o passageiro pode cair, se machucar. Sim, e dependendo, tá? Às vezes, para desviar de uma rota vermelha, o comandante precisa passar dentro da amarela, que já tem vento, tá? Às vezes o céu tá todo fechado. O estado tá com frente fria e tudo mais, e não tem onde passar, ele vai passar dentro da amarela, porque ele precisa, é o menos pior para ele naquele momento. Sim. Tá? E aí é o momento em que você tá ali em pezinho, você pode ser arremessado pro teto, tá? Esse é o nosso maior medo. Tem as turbulências que, principalmente lá atrás, elas fazem um chicote. A cauda do avião normalmente faz isso aqui, ó. Esse efeito chicote pode levar alguém a grudar no teto. É a nossa maior preocupação das pessoas em pé, que elas não conseguem entender porque o avião tá ali, né, tranquilo, tá? Queda brusca e de repente normaliza, tipo um vácuo. Significa que a gente saiu da conversão de frente fria com frente quente, a gente saiu de uma nuvem
que talvez fosse daquele lado tipo amarela, que tem bastante vento. Então, quando a gente sai, a gente dá um negocinho assim mesmo. É normal. É o nosso. A gente brinca que são os buracos da aerovia. Entendeu? É verdade. A gente pega uma via com buracos, gente. É a mesma Verdade, coisa. é verdade, é verdade. Tem algum trajeto que tem mais complicação? Não sei por quê. Porto Seguro sempre tem. Eu sempre que eu fazia, chegando em Porto Seguro, eu encontrava turbulência. Eu voava nacional. Nacional. Uhum. Nacional e Mercosul, tá? Que a gente segue sempre o avião que a gente tem carteira. Então, eu tinha carteira do 19, do 320 e do 321, tá? E aí, eu sempre vou fazer tudo que aquele avião fizer, eu vou fazer. Se eles colocarem, sei lá, Fortaleza, comprarem um 21 Neo, que eu tenho carteira, que dá para fazer Fortaleza, Lisboa, eu posso fazer, porque eu estou habilitada para aquele avião, tá? Entendi. Com relação àquilo, aconteceu isso de Buenos Aires. Buenos Aires sempre, não tem um dia que eu cheguei em Buenos Aires, seja no Aeroparque ou seja no aeroporto de Ezeiza. Não tem um dia na minha vida que eu pousei lá assim, pianinho. Ai, que pouso lindo, que pouso maravilhoso, tá? Sempre tem turbulência por lá. É muito comum. Inclusive, em 2012... Acho que foi 2012. Chegando lá, a gente estava terminando o serviço de bordo, começou a descer o avião. Na época tinha vinho, tinha tudo no voo, tá? Menina, chegando lá, a gente teve uma turbulência assim do nada, de céu claro, que é muito comum. E aí deu aquele chicote na traseira e a gente estava bonita, servindo lá guardando as garrafas. Não, a gente acabou de serviço de bordo, por sorte. Mulher, a gente só travou o carrinho. Quando tem turbulência, o comissário não guarda nada. Ele senta primeiro, bota o cinto, depois, se o carrinho estiver perto, eu vou pegando, sentada, e vou tacando para baixo. Nossa segurança vem primeiro. Então, chegando lá, o avião deu um chicote. Eu só vi as garrafas de vinho fazendo assim, ó. Nossa! Subindo. As garrafas de vinhos subiram. A gente tem aquele avental de serviço. Eu, tipo assim, câmera lenta, eu lembro até hoje, eu olhando, mulher, aqueles cacos de vidro fazendo assim, ó, com aqueles, ainda bem que tinha pouco vinho, devia ter isso aqui na garrafa. Era vinho e caco de vidro voando, assim, me sentindo aqueles filmes, tipo Matrix. Eu só lembro de eu pegar meu avental, abaixar a cabeça e botar o avental, a cabeça no colo e botar o avental na cabeça, que eu falei, não, esses cacos vão me cortar. Foi muito rápido. Só que eles caíram nas minhas costas. E aí caiu um monte de caco de vidro. E vinho. Aí um passageiro depois me viu naquela situação e falou assim, nossa, você se machucou muito. Eu, não, senhor, é vinho mesmo. Eu não tinha sangue algum, não me cortou. Graças a Deus. Só que a minha blusa se rasgou todinha. Onde caíram o caco de vidro, tinham vários rasgadinhos. Sorte que a gente sempre anda com uma blusa de uniforme a mais e eu troquei. Então, Buenos Aires é complicado, bastante. É verdade. Eu fui 2 vezes já e os 2 pousos foram assim mesmo, pra lá. Os 2 pousos, sempre vão ser assim. Sempre que você for para Buenos Aires, já vai preparado. O avião começou a descer, não levanta mais, não vai no banheiro, mesmo que o aviso de atar-cintos não esteja ligado. A gente já não ia, né? A gente já ficava ali meio que, tá chegando já. Né? Porque a gente não tem medo, a gente começa a sacudir, enquanto você tá sofrendo, o comissário tá dando gargalhada, que a gente adora. É o momento do parquinho, de diversões, entendeu? E aí, mulher, quando a gente viaja de passageiro, a gente tem um problema. Às vezes a empresa coloca a gente de uniforme, né? Para transportar a gente para uma outra cidade, a gente vai como passageiro regulamentado ali, como tudo certinho, né? Eles chamam de passageiro, de tripulante extra. Eu tô a serviço, mas tô sentada junto com os passageiros para ir trabalhar numa outra cidade. Aí começa a turbulência, a gente de uniforme, querendo rir. E aí a gente segurando para o passageiro não achar que a gente tá debochando dele. Mas é uma situação assim, eu adoro. Ai, nem me fale, eu odeio. Adoro! Eu peguei um voo de Fortaleza para cá. Eu vou falar aqui, depois tem uma perguntinha aqui que eu vou fazer para você que falaram aqui. Aqui, ó, o I Love Market tem uma perguntinha aqui. Eu peguei um voo de Fortaleza para cá, foi em janeiro do ano passado. Foi começo de 2020, né? Antes de começar tudo. E foi dentro da nuvem de Fortaleza até Salvador.
e chegou perto de Salvador. Ele falou que Salvador estava muito ruim de chuva, talvez não conseguisse pousar. E foi muita turbulência. Eu cheguei aqui, eu juro. É porque eu sou uma das pessoas, né, que tem muito medo. Então eu agradeci, achei que eu ia morrer, porque foi muito forte. Você só enxergava preto dos lados. A nuvem era muito preta, muito, muito preta. Então, esse foi um dos voos bem ruins, os últimos que eu peguei. Não precisa mais orar, tá? Assim, eu sempre tenho a minha questão de rezar, de orar. Ali no início do voo, no início da jornada e no final. Porque eu acho que, assim, a gente está numa profissão que é uma profissão diferente e que ela oferece riscos. Eu não posso entrar lá achando que meu avião vai cair. Mas não custa a gente deixar lá, ô Deusinho, tudo bom? Tô aqui no avião, beleza? Aí quando acaba, ô Deusinho, obrigado, que agora eu já tô no chão. Muito obrigado, gratidão, né? É Acho verdade, que não custa, verdade, tá? verdade. E se alguém já se machucou gravemente, ó, a gente tem diversos históricos de voos, né, ali, principalmente em cima do oceano, indo para a Europa. Acontece muito. A gente teve voo, acho que era um voo para Milão, da TAM, há uns belos anos atrás aí. E nesse voo, muita gente se machucou, tá? Muita gente mesmo. Todo mundo dormindo sem cinto. Então, pessoal, vai dormir no avião, bota mais folgadinho, mas bota o cinto ali, tá? Por quê? Se às vezes você tá dormindo, o comandante vai e liga o aviso de atar cintos. Você não vê, porque você tá dormindo, ou você tá com foninho e tudo mais. E aí, muita gente dormindo, foram arremessados pro teto, como eu falei. Então, a gente teve muita gente ferida de quebrar partes do corpo mesmo. Foi um negócio sério, tá? E tem dentre outros tantos casos aí. Na pandemia, como tá essa preocupação dentro do avião? Acha seguro viajar por agora? Ó, eu vou ser sincera para vocês. No avião não tem distanciamento, tá? A gente fez um voo em agosto do ano passado, o avião lotado, tá? E assim, distanciamento esquece. Você vai com... O certo seria, né, a gente ter pelo menos ali janela e corredor e deixar o meio vago. Nem isso, gente. Eu fui no meio, bem bonita, bem espremida. E o pessoal ainda reclama por questões de serviço de bordo, que não tem. O que acontece, gente? Imagina todo mundo aglomerado, tirando a máscara para comer. Que legal. Né? Você já tá ali junto. Sim. Tá? Eles estão fazendo limpezas específicas no avião. A gente tem lá o chamado filtro EPA, que ele colhe já porque assim, vou explicar para vocês. O ar que a gente tem lá dentro do avião é falso. Para começar, até o ar que você respira lá dentro é falso. Esse ar é sangrado da rotação dos motores. Ele tem uma válvula que limpa ele, tá? Que dá aquela geladinha básica e joga dentro do avião. E joga para dentro do avião, tá? No que ele é jogado para dentro do avião, tem esse filtro chamado EPA. Então, ele já é filtrado. E aí tem a valvulinha que a cada 3 minutos, mais ou menos, ela pega e joga todo o ar da cabine falso fora ali e pega outro para ela, tá? Então, assim, questão de ar-condicionado, a gente não viaja o voo todo com aquele mesmo ar-condicionado. Ele é trocado, né? Ele não é reciclado. Então, assim, tem essa vantagem. Mas dizer que você tá totalmente seguro dentro de avião... Vocês já viram um avião sendo limpo em solo? Sim. É 30 segundos. É muito 20 rápido. segundos eles passam pelo corredor todo, tá? É muito rápido. Hoje em dia eles estão jogando lá produtinho e tudo, mas continua sendo rápido. Eles não vão ficar lá no seu assento com o negócio espirrando e limpando. Não vão fazer isso, gente. Pode ser que seja limpo de outra forma, mas eu assim, não acho que seja 100% seguro, não. Tá? Bem... Sim. Tem algum tipo de assento que você recomenda, Fernanda? Quem tem medo de turbulência precisa sentar perto das asas. Como as asas é a que traz sustentação para o charuto, ó, imagina que a minha cabeça é o charuto. Nessa área, o avião é o lado que menos vai balançar. Ele vai ficar com a frente e atrás balançando e Ai, obrigada, produção. Obrigada, viu, produção? Então, ó, se você tem medo de voar, o que é legal? Voa nessa região aqui, ó, em cima da asa. Ó. Você vai pegar, aqui vai ter, esse aqui é um 21, tá? Então, as portas de saída de emergência vai estar aqui na frente. E o em cima da asa não é saída de emergência, para quem tem medo, tá? Então, ó, no 21,
você vai conseguir voar. No 20, no Airbus 320, você vai precisar sentar ali pela poltrona 13, mais ou menos, 14, tá? Fileira 13, 14. Fundão, quando a gente tem, vamos pensar aqui, ó. O avião, ele tem um centro de gravidade. Normalmente, esse centro tá por aqui, tá? Não é aqui na asa. Aqui a gente tem um tanque de combustível, tá? Para quem não sabe, as asas vão carregadas de combustível e ele tem um tanque aqui na barriguinha também, tá? Que leva. Beleza. O centro de gravidade, ele vai estar mais ou menos perto da frente. Por quê? A traseira, normalmente, ela tá mais pesada. Só para poder ver. Tá? A traseira, normalmente... Deixa eu me afastar para aparecer o avião todo. A traseira, normalmente, ela tá mais pesada, porque o primeiro porão que é carregado é o de trás, tá? E aí, o que que acontece? A frente recebe, ela vai receber a turbulência quando ela chega, o vento, seja lá o que for, tá? Ela recebe sem tripudiar muito, ela vai fazer isso aqui. Só que enquanto ela faz isso aqui, lá atrás já tá assim, ó. Então, assim, tu tem medo de voar? Não pega esse tipo de assento, porque aqui a gente ainda tem a empenagem, tá? Que aqui você tem profundores, né, que ajudam o avião a fazer esse movimento. E aqui você tem o estabilizador vertical, né, que é a empenagem. Então, assim, tomem cuidado. Quem tem medo não senta aqui não, viu? Se você puder marcar seu assento aqui, ó, gratidão, tá? É só felicidade. Você vai sofrer um pouco menos. E aqui você sofre praticamente nada, tá? As asas são muito estáveis. Elas não vão fazer esse movimento de chicote. O chicote fica pra cauda, a frente recebe e as asas, ó, enquanto tá aqui no chicote, você lá na asa vai sentir assim, ó. Só fazendo nível, desnível, nível, desnível. Você não vai sentir o avião fazendo assim. Que é o que acontece no fundo. Legal, maravilha. Tem todas essas aplicabilidades aí. Lembrando que, dica para quem vai viajar, tá? O último assento próximo do banheiro, normalmente, na maioria das aeronaves, não reclina, tá? Assento antes da saída de emergência também não reclina. Por quê, Fernanda? Assentos na frente da saída de emergência não reclinam. Porque imagina, dá na emergência, tu tá lá bem bonitão com a tua poltrona deitada, eu quero sair. Tu acha que o passageiro na emergência vai lembrar de pegar a poltrona, puxar, apertar o botãozinho, botar na vertical, para poder ele sair? Não vai, gente. Então a gente perde uma saída muito fácil. A do banheiro normalmente porque não tem espaço mesmo, tá? Normalmente é isso. Dicas aí. Dica full agora. A dica que vale a live. Quem nunca chegou, né? Quem nunca chegou lá no avião e pediu uma água para remédio? Eu tenho que fazer essa piadinha. Gente, chegou no avião, o que eu recomendo? Leva sua garrafinha vazia de casa. No banheiro dos aeroportos, sem água filtrada, você pode encher, você não vai pagar carérrimo e nem vai ficar lá com o popô para cima para beber água, passando vergonha, tá? A gente sabe que é caro. Mas não chega no avião, no meio do embarque, criatura, e vai pedir água pro comissário. O comissário, ele tá ali no meio para ajudar a questão de bagagem. Pra quê? Pra agilizar o seu voo, pro voo sair mais rápido. Porque as pessoas colocam as malas todas tortas. E pega uma malona que caberia assim, a pessoa coloca ela de lado. Então, o que o comissário tá ali normalmente fazendo? Agilizando esse lado para caber mala de mais pessoas e menos barraco pro voo sair logo. Porque as pessoas que a mala não cabem lá, elas vão fazer barraco. Tá? Então isso também atrasa o voo. Então não chega ali no voo e fala assim, olha, eu quero uma água para remédio. Isso é muito típico, os passageiros morrem de medo da gente não levar água. E eu todos agora não eles têm peço a mesma mais, ideia. Eu não peço mais. Não, todos eles têm a mesma ideia. Eles pensam assim, se eu falar que é água para remédio, ela vai trazer mais rápido. Só que isso é uma piada interna de comissário. Todo mundo que pede água para remédio, desses 100%, 1% é realmente para remédio. E a gente chega, leva água e fica olhando, né? E alguns chegam a fazer cara de sofrimento. A gente morre de rir. É a piada interna de comissário. A pessoa, Marco, por favor. E faz aquela cara de sofrência. Gente, não precisa disso. Tá sendo só água para remédio ou não. O comissário vai levar, tá? Pode ser que o comissário esqueça, gente? Pode. É muito provável. Por quê? Você pede uma água ali, ele anda 2 fileiras, o outro pede, o outro pede, o outro pede, tá? Então, assim, se ele esqueceu, não fica triste com ele. Outras 200 pessoas pararam ele no caminho. Sabe o que você faz? Tem um botãozinho em cima de você.
É um jeito do comissário não esquecer. Você aperta a sua chamada, tá? De comissário, tem um botãozinho lá. Quando você aperta a chamada, aquela luzinha só vai sair dali quando a gente apertar de novo. Quando eu vejo o passageiro vai me pedindo água, o que eu faço? Eu saio apertando o botãozinho do assento dele para eu me lembrar, senão eu esqueço. Só que às vezes algum desavisado vai lá, mete o dedo e apaga. E aí eu vou deixar aquele passageiro sem água assim, porque eu tinha marcado, era a minha memória, eu tinha marcado na luzinha. Tá? Então, pede de novo. Não fica com vergonha. Ah, ele não trouxe porque ele tem birra com a minha cara. Gente, as coisas que tem a bordo do avião não são minhas e não são dos comissários. É tudo da empresa. Tá? É tudo da empresa. A gente não fica melindrando de te dar mais ou menos água, de te dar mais serviço de bordo se tiver, tá? Pode pedir que o comissário dá tudo. Pedindo com educação, então, meu amor, tem bônus track aí. Verdade. E aí, minha recomendação é, anda sempre com a sua garrafinha vazia. Porque se o comissário pegou a tua garrafa na mão, ele não vai esquecer de te devolver. Nunca. Tá? Ele, por mais que ele, sei lá, esqueci quem é o passageiro. Acontece? Acontece. Eu saio com a garrafinha na mão e vou andando. Até a pessoa falar, é minha. Aparece o dono. Tá? Então, mesmo que eu esquecer, o teu assento tá garantido, ó. A água tá garantida. Mas assim, espera o avião decolar, criatura. Né? O embarque é muito trabalhoso. Ou então você já entra lá na parte dianteira, a comissária está na galley. Você já pede assim, eu quero um copo de água agora. Ela já para ali, bota água e você já vai pro seu assento bebendo água, ou então bebe ali. Ali é certeza que não vai ter erro. Porque você imagina, eu tô aqui. Aí eu tenho o pessoal embarcando. Eu posso ir na galley traseira buscar água. Só que quando eu voltar, eu tô no conta-fluxo. Eu não consigo passar. Tá? Dicas para quem viaja com crianças de colo. Pessoal, criança chora. É normal. A gente sabe que tem crianças que, principalmente no voo, muda a rotina, muda o jeito da criança, muda o horário dela, muda tudo. Não tem que ficar ali com vergonha porque seu filho tá chorando. Faça o que for possível para ele parar de chorar, porque eu sei que você vai querer fazer isso, tá? Mas, gente, se acalmem, tá? Se acalmem. Tomem cuidado pro seu bebê não estar chutando o assento da frente. Isso acontece muito. Eu já viajei muito sentada à frente de crianças. Às vezes eu tava de uniforme, eu não podia falar nada. E a criança ia o voo todo chutando o assento da frente. Então, isso para outro passageiro, imagina você viajar o tempo todo com a pessoa fazendo assim e você lá no assento. Isso pode causar um probleminha. No mais, tá? Você senta, coloca o cinto em você e segura o seu filho com o teu braço, tá? Tem cinto para criança, para você conectar no seu? Tem. Tá? Mas a criança não vai querer ficar presa ali. A criança não para, a gente sabe disso. É verdade. E você não poderá usar esse cinto em pouso e em decolagem, para que se a gente tiver uma emergência, você consiga sair facilmente, tá? Poderia fazer algumas considerações referente ao processo de desincronose, jet lag e seus sintomas que pode ocorrer de pessoa a pessoa e como pode evitar ou minimizar? Ó, pessoal, o avião ele vai trazer um monte de coisas para você. Imagine que você tá lá num ambiente totalmente falso, com ar falso, numa altitude falsa que você não pode voar e ele tá fingindo que tem uma altitude ali dentro. Vai te causar problemas? Vai. Dica número 1. A comida do avião, quando você for fazer voo internacional, ela recebe uma grande quantidade de salitro e outros conservantes, para que ela não estrague com a pressurização. Quando decolar, ela continue intacta. Nós também perdemos o paladar. Então, o que eles fazem? Eles dão um sal a mais, que a gente não sente, a gente vai comer a comida e vai achar que ela ainda está sem sal, porque o nosso paladar lá em cima muda, tá? Então, assim, não sabia. Com essa quantidade extra de sal que você recebe, você vai ter retenção de líquido? Vai, bebê, não tem jeito. É a primeira coisa que os comissários sofrem, tá? Alguns passageiros costumam atacar trombose durante o voo, porque ficam muito tempo sentados, não ocorre circulação. Verdade. E ainda tem o bônus do quê? Retenção hídrica. Junta tudo no negócio, acabou. Se você teste para você ver a pressurização do avião. Quando decolar, você fecha a sua garrafinha, deixa ela fechada.
Na hora que for pousar, você vai ver que ela fez isso aqui, ó. Ela se torceu todinha. Ou seja, quando sobe, você infla. E quando desce, você vai ver que a garrafa, ela se torce assim, ó. Na hora que pousar, você vai ver a sua garrafa torcida, toda murcha. Fecha ela normal. Faz o teste. Depois vocês me contem. Então, assim, nosso corpo, ele infla e desinfla. Imagina um comissário que faz 5 voos no dia. Infla, desinfla, infla, desinfla, Nossa. infla, desinfla. No final do dia, ele tá acabado. Imagino. Dores nas pernas e veias arrebentadas são muito comuns, tá? Eu sempre voei com meias de compressão. Foi exatamente o que o Voadoramente botou aí, ó. Sempre voei com meias de compressão. A Kendall não é recomendável, tá? É de Sigvaris pra lá, tá, gente? A Kendall, ela não tem uma boa compressão, tá? Pelo menos para nós, comissários que usamos no dia a dia, a Kendall, para mim e para os outros colegas, não funcionavam. E todo médico que a gente vai, que sabe que a gente voa, eles pedem pra gente usar Sigvaris no mínimo. Tem outras marcas que são dos médicos, os médicos recomendam lá, tá? Me perguntaram aqui como, né, equalizar os tímpanos, a pressão dos tímpanos com a pressão do avião, né, que a gente está subindo. Os tímpanos, eles ficam entupidinhos quando você está subindo ou descendo. É super normal, Isso. tá? Gente, é só mastigar, não precisa ter chiclete, não precisa ter nada. O chiclete, ele é bem fictício, tá? Se você tiver, você pode mascar. Se não, vai mastigando, vai fazendo massagenzinha aqui, que dali a pouco você vai ver um... Tá? Se você tá com o tímpano tapado, não vai encher de fone, de protetor auricular. Tem gente que acha que esse é o remédio. Não. Vivinham me pedindo, você tem um protetor auricular? Tá? E simplesmente não funciona. Pelo contrário, ele vai atrapalhar a tua equalização, tá? Jet lag não tem jeito. A gente tem, mesmo não voando por vários fusos, tá? Mesmo não voando, o comissário, ele tem uns horários muito paia. É uns horários muito ruins. Então, às vezes, eu acordava 11 horas da noite para trabalhar e trabalhava até no outro dia, meio-dia, 1h da tarde. Nossa. Tá? A gente fica em média aí, voando nacional, tá? Internacional fica muito mais. A gente fica em média 13 horas contínuas de uniforme, tá? E o que acontece com isso tudo? Eu acordei 11 horas da noite. Aí no outro dia, eu chego no hotel 1 da tarde, eu durmo, eu já tenho que acordar 3 horas da manhã pro meu próximo voo. E aí no outro dia eu acordo 1 da manhã. Aí no outro dia eu posso acordar 9 horas da manhã, porque meu voo é coisa. No outro dia eu viro a noite toda. Então, assim... É muito difícil. O cansaço é forte, não tem jeito. Você vai ver que a maioria das comissárias estão mais entupidas de maquiagem para tapar as olheiras do que para ficarem bonitas, tá? Eu tenho fotos minhas de quando eu voava e as olheiras são federais, chegava a ser funda. Então, o jet lag é canseira, você precisa o quê? Descansar. Se você tá indo para outro fuso horário, acompanhe o fuso de lá. Não tenta ficar no seu, tá? Tipo assim, você tá muito cansado, beleza, deita e dorme, tá? Tira uma sonequinha. Mas quanto mais você tem mais ficar no seu, menos né, vai ser a sua adaptação lá, vai ser mais difícil. Tá. Ô, Fernanda, infelizmente a gente só tem mais 10 minutos, mas eu acho que ainda dá pra gente conversar um pouquinho. Eu queria saber história sobre passageiros que passam mal. Eu sei que você já deve ter vivenciado muito isso. Só que antes, eu quero fazer uma perguntinha. Raio derruba avião? Não. O avião é condutor de raios. Se você procurar na internet, por ele ser um grande pássaro de metal, o raio passa. Eu tive um voo, acho que era um Fortaleza Guarulhos. E a gente estava com muita chuva, muita coisa. E aí veio um raio, esse raio atingiu o avião. Para quem tá nas janelas, é surreal a imagem. Ele vai passando pelo avião, ele envolve todo o avião, gente, é muito legal. Vem aquele clarão nas janelas. As luzes já estavam apagadas, então veio aquele clarão. É uma coisa linda de se ver, tá? Mas o avião, ele é condutor para isso mesmo, para não destruir ele. Passa por ele e vai embora. É como se a gente fosse tipo um para-raio. Ele passa e desce, né? Ele continua, né? Ele continua o rumo dele, normalmente. Seja para baixo. Normalmente, ele passa pelo avião de forma horizontal, tá? Ele não vem
certinho para baixo. Ele chega no avião, o avião conduz ele para frente, por exemplo, se ele bateu atrás ou vice-versa. Ele vai entendi. passando por Eu toda achava a que ele fuselagem. continuava descendo. Ele passa por todo o avião. Pode ser que sim, tá? Mas é muito tranquilo, fiquem tranquilos. Com relação a passageiros que passam mal, a gente tem treinamento de primeiros socorros. Eu, inclusive, final de 2019, uma criança de 3 anos se engasgou no meu voo. Não tinha mais tempo de pedir para ela tossir, tá? E o que aconteceu? Eu tive que fazer uma manobra de desengasgo com um avião em táxi em Guarulhos. Tá? Eu fui a primeira a chegar no atendimento. A mãe não queria me dar o bebê, gente. Se você tá com teu filho, né, doente, tu gritou socorro e o socorro apareceu, confia. A gente passa muito tempo treinando ali, tá? Primeiros socorros. A gente treina, inclusive, na prática. Aí eu peguei, com muito custo eu consegui, falei com a mãe, confia, me dá ele, me dá ele. Fiz o processo. Enquanto isso, os passageiros tumultuando o corredor, que a minha vontade era de fazer um strike em todos eles. Eu tentando fazer a manobra e o pessoal querendo filmar. Gente, não faz isso. Tem alguém passando mal? Se tu não consegue filmar do seu assento, eu sei que é legal registrar essas coisas, mas não faz isso, não tumultua o corredor. Eu tive que passar empurrando o passageiro, porque eu pedia licença, as pessoas não saíam. Dificulta o seu trabalho, né? Dificulta a salvação da vida manobra, de outra pessoa. Fiz a manobra, deu tudo certo. O avião continuou taxiando e decolou normalmente, a gente não voltou, tá? A criança, depois eu olhava lá na janela, assim, olhando na janela, eu vinha, ufa, meu Deus, que gratidão, que gratidão. Eu fui premiada, inclusive, porque assim, parece só um engasgo, tá? Parece só um engasgo, só que não é. Se a criança continua engasgada, ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. E aí a gente vai precisar fazer RCP, tá? Que é a massagem. Então a gente evita de todas as formas que o passageiro evolua no quadro dele. Eu tinha um imã. Todo passageiro doente já sentava perto de mim. Sempre era eu nos meus voos que atendia. Então eu acabei pegando a prática do negócio, sabe? E teoricamente, o que eu fiz foi salvar uma vida, tá? Porque assim, faz muita diferença. E a gente conseguiu o voo normalmente e tal. A gente sempre chama um médico a bordo. Se tiver alguém passeando, esse médico mostra pra gente ali a documentação dele, ele pode ajudar, tá? E a gente tem um sistema a bordo também, que dá para ligar para médicos. Existe uma central de médicos que todas as companhias aí têm. A gente liga via Satcom, que é um telefone via satélite. E o médico te atende. Você passa tudo que o passageiro tem, se não tiver médico, tá? Na Latam o sistema se chamava MEDER. Eu acho que na Azul é o mesmo. Medlink, o mesmo sistema. Cada empresa bota um nome, mas é a mesma central. E aí ele te pergunta tudo do passageiro e você consegue dizer o que o passageiro tem. Ou seja, tá voando em cima do oceano lá, tem jeito. Você liga para esse Medlink, tá? Se não tiver médico. E se acontecer alguma coisa, o avião vai voltar sim. Ou vai pousar no lugar mais próximo, sim. Tá? Maravilha. Então tem tudo isso. Se você passar mal, pode confiar. Tem DEA no avião, Cristiane? Tem. E a gente sabe como utilizar o DEA, tá? Inclusive, eu acho que todo mundo deveria saber. É muito simples a utilização, tá? E salva vidas. Então, o nosso DEA, quando a gente entra no avião, a gente precisa checar todos os equipamentos que estão funcionando. Porque imagina lá em cima eu precisar daquele bichinho, que é bichinho não funcionar. Então a gente testa todos que estão funcionando. E o DEA faz parte do nosso cheque. A gente precisa saber se ele está funcionando. Quando eu entrei não tinha nada disso. As coisas foram evoluindo. E ali quando eu fui demitida num corte em massa, voltei. Quando eu voltei já tinha DEA, já estava implantando nos aviões. Fiquei realmente muito feliz. DEA, Janete, é um desfibrilador. É aquele negocinho que, dá um choque na pessoa se ela tiver com parada cardíaca. E detalhe, você coloca o aparelho lá, ele já diz se o cliente precisa do choque ou não. Ele mesmo avalia os batimentos do cliente, do paciente, enfim. Tá? Maravilha, maravilha. Maravilhoso, gente. É uma ferramenta e tanta. Nos metrôs tem também, tá? Fiquem atentos. Você tem alguma preferência de aeronave para viagens internacionais? Eu adorei viajar no 50. Já viajei de 77. O que eu menos gosto é o 67. Entre o 77 e o 50 fica bem na mesma. O avião os aviões são uma gracinha e são muito confortáveis, tá? Então eu fui num 77 para Nova York, é bem
é bem imponente, assim, né? Bem, muito confortável. O espaço mais, eu fui grávida, né? Então eu tinha um espaço mais, direito ao espaço mais. E é muito espaçoso, você esticava a perna assim e nem batia na parede. E olha que eu tenho 1,70 m, então... Eu também, tenho 1,71 m. É, Ah, deixa eu só tirar uma última curiosidade antes da live cair, que eu achei interessante. Ó, se um passageiro for médico e ele fizer um atendimento, ele ganha milhas? Não. Você fez um juramento enquanto médico que você iria servir quem tivesse mal do teu lado em qualquer circunstância. A gente faz o anúncio da seguinte forma. Existe algum médico que possa se prontificar de forma... Como é que fala? Voluntária. Então, se você se voluntariou, não se voluntarie esperando bônus, tá? bônus, É um claro, momento claro. difícil que você está usando o seu conhecimento para salvar uma vida. Uhum. Tem uma Existe última aqui também. medicamento? Existe. Só que esses medicamentos aí de crise renal não vão te dar morfina nunca, só se tiver um médico a bordo. O comissário, ele tem um kit e existe um kit médico na aeronave. Se tiver um médico, ele pode abrir este kit e utilizar tudo que tem lá. Tem soro, tem morfina, tem remédio pro coração, remédio para tudo que você pensar na sua vida, tá? Inclusive, Maravilha. quando vocês viajarem, é uma sacolinha vermelha, normalmente, tá? É uma malinha vermelha, assim. Do lado de fora tem a lista com todos os remédios que tem. E só que só se tiver um médico. Se for só o comissário, babou. Nada de intravenoso. Você vai ter remédios muito simples, só o oral. Fernanda, você tem mais histórias? Queria marcar uma próxima live com você, porque... porque bom, né, falar de muito bom. A gente está recebendo muitos elogios aqui, né, da live. Muita gente, eu sei que está desde o começo ouvindo tudo e captando as informações, né? E até tirando um pouco... Foi bom que você tirou um pouco de medo das pessoas, inclusive o meu. Muito obrigada. Eu queria marcar com você uma próxima live para a gente estar conversando mais um pouquinho e tirando outras dúvidas, outras curiosidades, outras dicas. Inclusive, tem uma dica, não vai dar para a gente falar isso agora, mas a gente pode mencionar no próximo. Tem um triângulozinho em alguns lugares específicos que eu sei que é para vocês, quando precisarem verificar alguma coisa do lado de fora, naquele lugar ali que vocês vão olhar, não é isso? É onde começa e onde termina lá a asa do avião. Então, eu não preciso ficar ali passageiro. Deixa eu ver se a asa tá aí. Sim. Ou seja, é onde você tem que sentar entre esses triângulos se você tem medo de turbulência. A bordo, gente, é feita a troca de assentos pelos comissários, mas assim, é tudo conforme o comissário pode. Se eu posso trocar seu assento, se tem assento vago, se eu tenho uma chance de mexer, eu vou mexer, tá? Não me custa, tá? Agora, se o voo tá lotado, aí começa a ficar mais difícil. Né? Se não tem nenhum assento livre para a gente poder remanejar outro Pax para aquele e fazer uma duplinha, fica mais difícil, tá? Maravilha. E é isso. Gratidão pela live. Gratidão também, ó. Eu que agradeço. Muito obrigada. E até a próxima live. Beijo grande, gente. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, Fernanda. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.